Oi gente, tudo bom? Eu já falei um pouquinho sobre como foi a minha entrevista e a minha vivência para um estágio de pedagogia. E se você ainda não viu, ainda não sabe do que eu tô falando, eu curso pedagogia na UFPR, estou no meu 2º ano. E esse ano eu fui atrás de estágio na área, né? Pra eu ver se era isso realmente que eu queria, pra eu ganhar experiência, enfim. Eu comentei um pouquinho sobre isso nesses outros 2 vídeos, eu vou deixar o link aqui embaixo pra se você ainda não assistiu, se você quiser assistir. Mas nesse vídeo eu vou contar sobre o meu primeiro mês e como que foi essa experiência pra mim, o que tá me trazendo, enfim. Vou explicar mais ou menos pra vocês. Bom, como eu falei no meu vídeo de entrevista, eu fui numa escola privada. Fiz a minha entrevista lá, preenchi uma ficha, passei por uma conversa com uma das coordenadoras. Enfim, esse foi o primeiro momento. E aí, no dia seguinte da entrevista, eu já fui fazer a minha vivência. Então, eu fiquei uma tarde lá na escola, conhecendo a escola, conhecendo uma turma, sabendo como é que funcionava tudo isso. E foi um momento realmente de conhecimento, né? De entender como é que era e pra escola também me olhar, né? Ter esse olhar assim. Eles queriam contratar uma estagiária pra ficar com uma turma do Infantil Baby, que era uma nova turma que eles estavam abrindo para crianças um pouco menores do que eles já recebiam. Eles recebiam crianças de 1 ano e meio, mais ou menos, e eles queriam começar a receber um pouquinho menor, de 1 ano e tudo mais, para ver se eles conseguiam se adaptar com elas, enfim, para abrir essa nova turma, né? Então, a estagiária que eles iam contratar seria auxiliar de uma das regentes que ficaria nessa turminha. E aí eu passei por uma vivência numa turma também de infantil, mas esse infantil é a turma que eles já tinham, que é um pouquinho maior, tem aproximadamente 2 anos. E aí eu fiquei uma tarde lá, comentei sobre isso na vivência, que foi um momento de muita descoberta pra mim, porque eu não tinha conhecimento de como funcionava. Estar ali na escola com o papel de auxiliar, de professora, e ter essa responsabilidade em mãos, né, é diferente quando você olha por fora, quando você escuta os outros falando, que quando você está lá agindo e atuando nesta área. Mas enfim, comentei sobre isso na vivência e na entrevista, né? Mas eu passei na entrevista e na vivência, e aí a coordenadora me ligou, falou que eu passei e que eu tinha que ver a questão da documentação, né? Eu não vou citar nomes, que nem eu já comentei nos outros 2 vídeos, porque eu acho que é uma coisa muito privada, é uma coisa muito íntima, que não deve ser aberta. A minha intenção não é expor ninguém, expor a escola, expor os profissionais, nada disso. A minha intenção é transparecer o que eu vi, transparecer a minha experiência, para que eu possa dar uma luz para quem também está nessa área, quem está pesquisando sobre essa área, e para que as pessoas que têm interesse saberem um pouquinho mais de como funciona. Já vou deixar também bem claro que eu não atuei, que nem eu falei, em outras escolas, eu não tive outras experiências, essa é a minha primeira experiência. Por isso que eu quero relatar isso pra vocês, pra que eu mostre o que foi pra mim, pra que vocês também possam compartilhar comigo o que foi pra vocês, e pra que a gente possa ter visões diferentes, sabe? Eu acho que isso ajuda muito quem tá pesquisando e tudo mais, porque era uma das coisas que eu gostaria muito de ter recebido. Esse apoio, tipo, se eu conseguir, você também consegue. Enfim. E aí eu fui atrás da documentação, enfim, demorou mais ou menos, aproximadamente uma semana pra ficar tudo certo, porque tem a questão do contrato, né, que todo mundo tem que assinar, tem que ter um professor pra assinar a coordenação do curso, coordenação geral dos estágios da UFPR tem que assinar, enfim, passa por várias questões burocráticas antes de começar a atuação mesmo. Mas eu comecei no dia 15 de agosto desse ano, 2018, e ontem fez 1 mês, né, 15/9, fez 1 mês que eu iniciei nessa escola. Então foi a minha primeira entrevista, foi a minha primeira oportunidade, é a minha primeira vez nesse mundo todo, né. No começo é muito complicado, porque você ainda tem que se habituar no que você está fazendo, com as pessoas que vocês estão e tudo mais. Eu já também queria falar pra vocês que eu não fiquei nessa turma de Infantil Baby. Entrou uma outra pessoa, uma outra menina que também estava fazendo vivência comigo no mesmo dia. Ela entrou pra essa sala, mas eu fiquei na sala em que eu fiz a vivência, porque a regente e a auxiliar que estavam lá, eu acabei conhecendo a auxiliar. Ela é namorada do amigo do meu namorado,
E a gente acabou começando a se conhecer, a gente nunca tinha se falado antes. Mas ela comentou sobre mim lá na escola antes de eu entrar, e aí eu fiz entrevista, e no dia que eu fui fazer a vivência eu falei, ai, você é namorado do fulano? E ela falou, aham. E aí a gente começou a conversar. E aí as duas falaram muito bem de mim pra coordenação, falaram que gostaram muito de mim, e aí eles resolveram me contratar pra ajudar nessa turma, porque eu ia entrar 3 novos alunos nessa turminha que eu fiz a vivência. E eles iam precisar dessa ajuda pra atender todas as crianças, como são crianças bem pequenas. Elas precisam de um auxílio maior, assim, porque demanda grande atenção, né? E tem a questão das trocas, enfim. Mas eu fiz a vivência lá e fiquei nessa mesma turma. Então eu entrei já sabendo, porque ela já tinha comentado comigo. E aí eu fiquei... tive que me habituar no mundo em que elas já estavam inseridas, em que elas já sabiam se relacionar, enfim. Foi muito difícil, eu acho que principalmente porque eu entrei na metade do ano, né? Um pouco mais da metade do ano. E eu entrei no início do ano, não peguei o início, não peguei a chegada deles, enfim. Peguei já o bonde andando, digamos assim. Então isso é muito complicado porque, como eu falei, ela já tem um certo conhecimento, elas já sabem se relacionar entre si. E eu não tinha nenhum conhecimento da área. Eu falei pra elas, eu tô aqui pra aprender, eu tô aqui pra me evoluir, pra me desenvolver nessa área, porque eu não tenho nem noção de como funciona. E elas já tinham experiências anteriores, enfim. E aí eu fui bem sincera com elas e elas também comigo, e a gente começou a fazer toda essa questão da rotina. Então eu fui pegando as coisas meio que no ar. Tipo, eu não tive um momento de conhecer a escola inteira, eu fui conhecendo aos poucos enquanto a gente ia fazendo a rotina com as crianças. E aí eu fui conhecendo. Não vou dar muitos detalhes, que eu falei, eu não quero expor a escola, não quero expor ninguém. Mas assim, esse primeiro mês foi um mês de conhecer, eu acho que isso é o que resume, foi um mês de conhecer a escola, conhecer a instituição onde eu estou inserida, conhecer as pessoas ao meu redor, porque, por exemplo, você entra lá, todo mundo já sabe o nome de todas as professoras, de todas as crianças, e você cai assim, tipo, what? Que nem eu falei no vídeo da vivência, uma escola privada, uma escola que os pais pagam para que os filhos estejam lá, então eles, querendo ou não, que não é errado, eles querem que os filhos sejam tratados da melhor maneira possível. Porque eles estão pagando uma mensalidade para que eles estejam lá, e eles querem que isso seja devolvido de alguma forma, como se fosse uma clientela. E isso é normal, isso é básico porque é escola privada. E lá a gente coloca os filhos no carro, tira os filhos do carro, eles recebem informações da escola semanalmente, então eles recebem fotos dos filhos fazendo atividades. Enfim, é tudo bem certinho, sabe? Tudo bem exposto para os pais. Inclusive tem a entrada deles na escola uma vez por mês para que eles conheçam, enfim. Isso é algo bem legal, algo que deveria ter, inclusive nas escolas públicas, mas que não funciona dessa maneira, né? Enfim, não é esse o tema que eu quero abordar aqui, mas que se você for olhar assim de fora é algo muito interessante, algo que você gostaria muito que tivesse em todos os lugares, né? Gente, eu nunca fui pra creche. Quando eu era pequena eu ficava com a minha mãe em casa. E eu entrei já no pré na escola. Então eu não tinha tido esse contato com a creche ainda. Não sabe. Muita gente tem essa memória afetiva com a creche, né? Tipo, eu já lembro disso e tudo mais. E eu nunca tive. Eu só tenho uma vista assim por fora da creche, né? Uma vista de telespectadora, digamos assim. Nunca atuei nem nada do gênero. Então é muito por fora, mas assim, só de relacionar a minha escola, né, o ensino fundamental, com a escola em que eu atuo atualmente, que também tem ensino fundamental, é educação infantil e ensino fundamental, você já vê uma diferença muito grande. E é gritante, sabe? E, enfim, é um mérito que não sei se cabe a mim comentar, mas eu acho que é surreal a gente parar pra pensar nisso, que a educação, ela tem esses dois lados, sabe? É um viés de dois lados. Tem o privado, tem o público, enfim. Não é tão valorizada, né, no âmbito público. Isso é muito... Eu vou ser bem sincera, é muito triste, sabe? Inclusive, é uma coisa que eu comento com as pessoas ao meu redor, que eu converso sobre o meu estágio, que pra mim, né, é como se eu estivesse em outro planeta, em outra órbita, em outra situação, porque eu não tive isso que eu falei pra vocês, eu não tive o que eles têm, né, o que essas crianças daquela escola têm. Não tô julgando os pais, não tô falando que, só porque
A gente tem a escola pública. Todos deveriam ter colocado o filho na escola pública para que eles vissem a realidade, não é isso. Mas é que muitas vezes quem tá na realidade em que eles estão inseridos, por exemplo, na escola onde eu trabalho, não tem essa visão da escola pública, né? Não sabe como é que funciona, não procura saber também, porque eles não precisam, né, gente? A escola pública é pra quem precisa, quem necessita dela. E, enfim, não é essa a questão, né, desse vídeo, mas enfim. Então eu fiquei nesse primeiro mês, que nem eu falei pra vocês, resumidamente foi um mês de conhecer, um mês de me adaptar, né? Não vou falar pra vocês que foi fácil, não vou falar pra vocês que foi lindo e maravilhoso, porque eu estaria mentindo, né? Foi muito difícil. Quem tava perto de mim, meus pais, que eu sempre comento, quem tava à minha volta sabe que foi muito difícil pra mim essa minha adaptação, porque, que nem eu falei pra vocês, eu estava habituada a um ambiente de escritório, a um ambiente administrativo, e você se encontrar como auxiliar numa escola é diferente, muito diferente. E, enfim, então eu já estava habituada àquilo, e eu tive que me adaptar ao novo, né, e pegar na metade, assim, né, falei pra vocês, isso acho que foi um baque muito grande pra mim. Mas enfim, aconteceram algumas coisas ao longo desse mês que não preciso abordar com vocês, mas que eu tive que ficar em outras turmas, auxiliar em outras turmas com umas crianças um pouquinho maiores do que as que do que a da minha turma mesmo, né, que eu sou auxiliar. Isso foi bom e ruim, né, porque eu tive que sair da minha zona, nem que eu estava me habituando, tive que sair daquele ambiente em que eu ainda estava me encontrando para que eu tivesse que me encontrar também em outra turma. Isso é bem difícil, porque perde não sei explicar pra vocês, mas assim, a relação que você cria com as crianças, né, é muito forte isso. As crianças, elas criam uma relação com você que é muito forte, é muito grande, não é uma coisa superficial. E pra você retomar isso, né, ter que sair e voltar, sair e voltar, é bem difícil, assim, eu achei. Mas que a escola precisava, e acabou que no final desse mês eles tiveram a reunião, né, mensal deles lá, e eu fiquei meio que destinada pra fazer isso também, pra ajudar as outras turmas. E que nem eu falei pra vocês, é bom e é ruim. Eu aprendi muito também nas outras salas, eu aprendi muito com as outras regentes, com esse outro ambiente, com essas outras idades, né. Acho que isso é bem interessante. Mas ao mesmo tempo que tem um lado bom, tem um lado ruim, e a vida é assim, né. Enfim, resumidamente é isso. Mas, pra completar, eu queria dizer que eu tô gostando muito, sabe? Agora, assim, parando pra refletir, tudo que eu passei, enfim, é muito bom isso pra mim. Não só pro meu currículo, não só pra área de pedagogia, mas, assim, é bom pra meu pessoal, sabe? É que nem eu comentei no vídeo da vivência, acho que todo mundo deveria passar por isso, porque é muito doido você passar por isso. É complexo, não é uma coisa simples. Eu vou ser auxiliar, vou ser regente. Gente, é diferente. É um desafio muito grande e é uma responsabilidade muito grande pro meu lugar. Não é simples, não é qualquer profissão, não tô desmerecendo nenhuma profissão, não é nada disso, tá, gente? Mas assim, às vezes a gente não dá valor pro professor, sabe? Não só da educação infantil, não só do ensino fundamental, mas a gente não dá tanto valor pro professor em grau maior, assim, e a gente deveria dar, né? Muito mais. Porque realmente não é fácil, é um desafio muito grande pra qualquer pessoa, acredito eu. Enfim, mas eu tô gostando bastante. E é interessante ter esse outro lado, sabe? De ver essa outra perspectiva, né? Porque eu sempre tive na escola pública, que nem eu falei pra vocês, enfim. E ter esse outro lado, essa outra visão e poder vivenciar isso é muito importante pra mim, como pessoa, né? E que nem eu falei pra vocês, né, nesse vídeo, tudo tem dois lados. Tudo vai ser bom e vai ser ruim ao mesmo tempo. Nunca vai ser 100% perfeito. Não existe perfeição, tudo é relativo. Então, em algum momento eu vou achar alguma coisa que vai me incomodar, ou eu vou me frustrar com alguma coisa, ou eu vou estar 100% feliz em alguma coisa. Mas, assim, eu sempre vou ter esses dois lados e eu tenho que saber isso, sabe?
Eu tenho que ter essa visão para que eu não deixe que isso acabe com a Pamela, sabe? Que isso não me desestruture no geral, assim, sabe? Porque, por exemplo, com a minha vivência que eu comentei com vocês, no dia eu falei, será que eu estou fazendo o que eu realmente gosto? Né? Será que eu estou cursando o que eu realmente gosto? E eu poderia ter desistido da pedagogia naquele dia. No meu primeiro dia, né? Minha primeira experiência. E eu não desisti. E eu acho que você também não deve desistir, assim, das coisas. Você deve arriscar. Arriscar é importante para todo mundo. E não se esqueça, você tem uma vida só. É uma oportunidade só. E é por isso que você deve abraçar essas coisas, sabe? Porque é óbvio, gente, eu não tô falando pra você aceitar tudo que te falam pra você, eu não tô falando pra você, abaixar a cabeça pra tudo que te falarem, que mandarem você fazer. Mas é você entender, compreender onde você está inserido e não fazer com que as coisas mudem o teu caráter e quem você é, e quem você acredita e nos seus sonhos, sabe? Porque eu sonho me tornar uma pedagoga, eu sonho me formar em pedagogia, me graduar em pedagogia. E eu vou fazer isso. E não é uma experiência que vai fazer eu desistir. E isso só faz eu querer mais ainda. Também estudar sobre a educação pública, o ensino público. Quanto que isso é importante. Porque se eu tive esse outro lado de ver essa outra realidade, é porque de alguma maneira eu tenho que tentar ajudar a realidade em que eu fui inserida. Enfim, essa é a visão que eu tenho. É o meu olhar, né? Eu não quero que você mude o seu pensamento, enfim. E também não quero que você se sinta frustrado pelas coisas que eu disse. Mas o que eu quis expor aqui é a minha realidade, é a minha perspectiva e é a minha experiência, sabe? Se você também tá indo atrás de informações sobre pedagogia ou de qualquer outro curso, sabe? Pesquisa bastante, se informe bastante. E assim, não perca a tua essência. Que nem eu falei, é uma vida só. Aproveite as oportunidades que você tem. Não desista de primeira. Pense bastante. Reflita, né? Eu sou meio viajada, né? Me perceber. Mas eu tentei expor um pouquinho do que foi pra mim. Do que está sendo pra mim. Tá sendo uma oportunidade muito boa. E eu não vou abrir mão dela em nenhum momento. Eu quero aproveitar esse momento que eu estou tendo. Eu quero aproveitar que eu estou na faculdade, que eu estou no curso, que eu não me graduei ainda, para que eu tenha essas outras visões. Acho que isso é muito importante. Mas é isso. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha ajudado alguém. Ou que tenha esclarecido algumas coisas. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e se inscreva aqui no canal. Um beijo e até os próximos.